Hello, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui com a camisa do Brasil já ansioso. É hoje, acompanhando sempre. Hoje vamos torcer, né? Tomara que o Brasil faça um bom jogo. Vamos lá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Martinelli, vamos torcer. Estou aqui já na expectativa. Estamos aqui, são 8 horas e 21 minutos. Eu quero falar um assunto com vocês sobre um assunto que eu já venho falando aqui. Eu sempre falo aqui que tenho duas casas. Mas isso não é à toa, não. Tem um sentido, tem um objetivo que eu vou destrinchar para vocês aqui, vou esclarecer direitinho. De tanto falar, de tanto viver nessa questão de duas casas, eu resolvi escrever um novo livro que se chama Duas Casas. E esse livro Duas Casas também, ele vai ser uma metáfora também, que vai falar da vida espiritual, da vida física, porque nós temos duas naturezas, a física e a espiritual. Assim a Bíblia diz. E aí, eu escrevi um texto entre duas casas, né, e a solidão. Então, entre duas casas, né, vai ser um livro, no caso, duas casas, né? Aí eu falo lá, entre duas casas e a solidão, né? Então, nesse viver entre duas casas, né, eu estou descobrindo muitas coisas. Então, essa questão de viver em duas casas, né, vai ser como uma espécie assim de limbo, né? Uma espécie assim de, como se fosse assim, um purgatório, que a Igreja Católica tanto diz, né? Algo assim, um processo intermediário. Entre essas duas casas aí eu estou descobrindo muitas coisas. Essa questão de você zelar, né? No caso da origem. Aqui é minha casa de origem, lá é minha casa onde eu trabalho direitinho. Aqui é a casa de origem, lá é casa do trabalho. Escrevi um texto também chamado, que vai estar no livro também, um texto chamado Ponto de Ignição. O que seria esse ponto de ignição? Você sempre voltar, você sempre lembrar, você nunca esquecer das suas origens. Tem gente que enriquece, começa a se dar bem materialmente falando, começa a ser bem sucedido, e aí esquece até da sua família, esquece da sua origem, esquece de ajudar aquelas pessoas que realmente fizeram parte da sua história. Eu acho muito bonito a história de pessoas que se formaram em medicina e aí voltam para a sua cidade, às vezes nem cobra consulta. Pessoas que são formadas, né, em psicologia, às vezes, né, na sua cidade natal e em diversas profissões. Essa questão de você sempre valorizar a sua origem, o início, né, o ponto de partida ali, que foi a partir dali que tudo começou. Ninguém consegue nada sozinho. Se você chegou em algum lugar é porque você teve um empurrão, teve alguém que lhe impulsionou, né? Lhe ajudou você chegar onde você chegou hoje. Então você agradecer, você ter essa gratidão, esse reconhecimento de que você não conseguiu nada sozinho, de que lá atrás você teve uma força, isso é muito importante. Então o livro vai falar sobre isso também, vai falar sobre gratidão, vai falar sobre esse momento de reconhecer, essa questão de voltar para casa também. Nós sabemos que existe uma doença hoje que se chama mal de Alzheimer, né? Que os idosos são atingidos. E também tem pessoas bem jovens ainda que não são idosos que são atingidos por uma doença, né, chamada esclerose, né, esclerose múltipla, ou seja, são jovens, mas aí eles têm esse problema na memória também, que esquecem de muitas coisas também. Tem uma atriz aí que teve esse problema também, que, não, que seria como se fosse assim, o Alzheimer ainda, mas numa fase adulta, na fase ainda da velhice, né? Na terceira idade, porque o Alzheimer ele atinge mais pessoas da terceira idade. E eu venho acompanhando filhos que acompanham seus pais, suas mães, né? E acompanham direitinho. Às vezes a mãe e o pai nem lembra do nome, aí às vezes perguntam, né, o que é que a pessoa é dele, aí para ele, na memória deles, o filho é que é o pai ou a mãe. Porque assim, nós temos sempre que lembrar do início, que o início, né, no caso, a nossa mãe, né, o útero, né, o, o útero, nós viemos do útero da nossa mãe, é o início, né. Então,
a maternidade, como eu posso dizer assim, é o início de tudo, né? Então, a gente quer sempre voltar para esse útero, né? A gente quer sempre voltar. E os velhos, os idosos, eles, quando falam assim, voltar para casa, muitas pessoas até querem, né? Dizer que, mas você já está em casa e tal. Mas quando eles falam, eu vi assim, eu vi o médico falando, é aquela casa de infância, aquele lugar onde eles foram realmente felizes, né? Eles querem voltar a ser bem acolhidos, querem voltar a ser bem assistidos, eles querem um abraço, eles querem se sentir como se fossem filhos novamente, né? Engraçado, né? Avós já passaram por tanta coisa e querem voltar, né, àquela casa de infância. Eu acredito que assim somos nós temos sempre que querer voltar para casa, ou seja, se voltar para casa é voltar justamente para Deus, voltar pro amor, voltar pro carinho, né? Voltar para algo que realmente, né, nos impulsionou para a vida, porque a Bíblia diz que os filhos eles são flechas, eles são lançados, mas depois eles é sempre bom eles voltarem, né, para agradecer. E vai chegar um momento, né, que a gente vai querer, né, mesmo saindo de casa, mesmo estando longe, que a gente quer voltar, a gente quer voltar para o início. E seria voltar para Deus, Deus que é o início de tudo, né? E a palavra, né, mãe, mater, né? Quer dizer útero, o início de tudo. E essa questão de você sempre voltar, né? O Rosa de Saron, a banda Rosa de Saron que eu gosto muito, fez uma música que fala sobre a questão da casa, né? E essa questão de você valorizar, né? Valorizar sempre a sua casa, você e um fato interessante que vai ter nesse livro é que vai ter um capítulo inteiro onde eu falo de várias partes da casa, como por exemplo a cozinha, né, a porta de casa, que ainda vou falar também que a porta não é só a porta, no caso a áreazinha, a calçada, né, ainda vou falar dessa área também, vou falar do quintal também, onde eu falo de várias áreas que eu já escrevi já sobre o banheiro, né, sobre sala de estar, sala de jantar. Vou estar falando e relacionando, né, essas partes com a fazendo assim uma relação com a gente, né? Como a gente se relaciona com cada cômodo da casa. Vou falar sobre isso no livro também. E eu falo sobre a sala de estar, já falei, no caso já escrevi sobre a sala de estar, sobre o quarto, sobre a cozinha, né? Sobre o banheiro, né? Sobre a sala de jantar. E eu vou falar também, aí vai tá faltando ainda falar da despensa, da sala da frente, né? Do quintal, né? E no caso escrevi até uma música e que está falando sobre isso também, né? Então essa questão da casa. Aí faço também uma comparação entre a mesa e o automóvel. Tipo assim, que ambos servem para que as pessoas se encontrem ali. E aí as pessoas também possam se emocionar. E aí às vezes as pessoas até desabafam dentro do carro. E também, né, a mesa também ela é um momento não só de comer, mas um momento também de partilhar, né? Experiências, essas coisas todas. Então, eu acredito que vai ser um livro que vai falar sobre isso, essa questão de casa, essa questão da família, valorização da família, você valorizar, você voltar para o início de tudo que é Deus, Deus e a família. O primeiro, como é que eu posso dizer, a primeira instituição, né, que Deus criou aqui, né, foi a família, né? E eu acredito que deve ser valorizado, deve ser sempre lembrado. Embora muitas pessoas moram sozinhas hoje, como eu moro sozinho, mas eu valorizo muito a família, né? Eu sempre que eu posso estar com algum irmão, com alguém da família, eu sempre relembro. Agora, no Jogo do Brasil, a gente tinha... No livro mesmo eu vou contar que a gente se reunia para assistir Jogo do Brasil, era aquela alegria toda, pipoca, aquilo tudo. E às vezes os vizinhos vinham também. Aí hoje tá vazia e a gente lembra, quando o Jogo do Brasil bate aquela nostalgia. Hoje mesmo, a gente fica lembrando do irmão que faleceu, meu irmão Milton. Era uma pessoa muito. Dizia que era vibrador, a primeira era vibrador, vibrava demais. Aquela Copa de 94 foi inesquecível. Em 2002 estávamos todos reunidos.
E aí, com o tempo, vai se perdendo isso. Mas tem sempre que ser resgatado. Abraço, beijo, tchau.